Fala pessoal, muito bom dia. Agora, 2h24 da manhã. No momento que eu gravo esse vídeo, 2h24 da manhã. Não sei que horas você vai estar assistindo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, jogo especial. Hoje, jogo do Fluminense em altitude. Hoje é dia de Flu. Mas eu tô lançando esse vídeo aqui até num horário que eu não tô nem muito acostumado a lançar vídeo, né? De manhã cedo. Normalmente a gente lança nossos vídeos aqui na hora do almoço, à tarde, à noite. Mas eu senti necessidade de trazer essas informações aqui para vocês. Cada vez mais eu peço para você ter cuidado aonde você busca informação. Cuidado com quando você vai replicar notícias sem você saber a fonte. E principalmente muito cuidado quando você for atacar algo ou alguém baseado numa informação que não foi confirmada ainda, né? O que aconteceu na noite de ontem? A noite de ontem vazou um áudio, supostamente do Petralha, presidente do Atlético Paranaense, acusando um monte de clube brasileiro de calote, que eram clubes caloteiros. E entre esses clubes estava o Fluminense. Notícia que saiu no GE e tudo mais. E aí, cara, começou um enxame de ataque, Fluminense caloteiro, não pagou o Canóbio, porque supostamente o Fluminense seria caloteiro porque não pagou o Canóbio. Só pagou uma parte da primeira parcela do Canóbio, coisa e tal. Isso tá no áudio, eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem aqui, tá? Aí depois o troço começou a viralizar. O vice-presidente geral do Fluminense e provável candidato à eleição no final do ano, Matheus Montenegro, se manifestou no Twitter e logo na sequência o Atlético Paranaense também se manifestou. Então, assim, foi um negócio que tomou um vulto grande. Eu tava aqui na live, as coisas foram acontecendo todas durante a live e muita gente não assiste a live toda. Então, enfim, eu acho importante eu trazer isso aqui pra você, que não, cara, não, pelo menos não nesse caso. O Fluminense não é caloteiro, o Fluminense não tá devendo nada ao Atlético Paranaense em relação ao Canóbio, tá bom? Fica até o final, porque esse vídeo vai ser curto. Eu tô cansadão também, mano. 2h27 da manhã agora. Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui o áudio do Petralha. É um áudio de 1 minuto e meio. Então, presta atenção que em determinado momento ele vai citar o Fluminense, tá? Aí depois tem o desenrolar. Só não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Como você pode ver, mano, importante é a informação, não tem hora pra gente gravar. Só não vou postar esse vídeo de madrugada aqui, que não faz o mínimo sentido. Mas eu vou soltar ele entre 6h30. Acho que vou soltar ele às 6h30 da manhã, tá bom? Então, se você puder deixar o like aí, se inscrever no canal, é muito importante. Lá para 1h, 1h30, vai sair o vídeo pré-jogo, com todas as informações do jogo do Fluminense da noite contra o São José. Então, conto muito com a tua moral aí, beleza? Bom, vamos lá. Antes de eu colocar isso aqui, que já é a resposta ali do Matheus Montenegro, mas eu posso te mostrar aqui um pedacinho, ó. Isso tudo virou matéria do GE, tá, pessoal? Isso tudo virou matéria do GE. Eu quero que você veja só isso aqui por enquanto, ó. Petralha do Atlético acusa clubes brasileiros de calote em áudio vazado. Presidente do Furacão menciona a falta de pagamentos de Corinthians, Vasco, Fluminense e Atlético Mineiro e mostra preocupação com a saúde financeira do clube. Não foi uma fake news, mano. Não foi uma mentira. Pô, saiu no GE o negócio. E tem um áudio. Vamos ouvir o áudio. Quanto ao caso do Léo Pereira, o Vasco não pediu falência, o Vasco pediu RJ, recuperação judicial, que é como se fosse uma concordata do passado. Então ele vai pagar um percentual muito baixo das dívidas e não tem prazo para isso. E o Léo Pereira, por o Atlético não estar em recuperação, temos que pagar independentemente, apesar que o contrato visava e regia o encontro de contas, mas infelizmente não foi possível fazê-lo. Então não estamos recebendo e temos que pagar o Léo Pereira. Aliás, já pagamos. Tem jogadores como o Alex Santana, vendido ano passado para o Corinthians, que ele não nos pagou. O caso do Vasco também, que também não nos pagou, foi vendido no ano passado, o volante.
não me lembro o nome agora. O Canóbio para o Fluminense, ele tinha que nos pagar a primeira parcela e só deu R$500 mil por conta. E o Coelho, o Atlético Mineiro, comprou e não pagou nenhuma prestação, já está vencida. Então tá aí, você viu, né? Supostamente essa aí seria a voz do Petralha, presidente do Furacão. Conforme eu falei pra vocês, isso aqui viralizou, né? Esse áudio viralizou, virou matéria do GE. Torcedores do Fluminense começaram a atacar o clube, reclamar, chamar de caloteiro, os rivais zoarem, coisa e tal. E aí, cara, o vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, ele repostou a matéria do GE e escreveu: em relação ao Fluminense, o presidente Petralha se equivocou nessa mensagem. Estamos rigorosamente em dia com os pagamentos. E aí, começaram a ficar em dúvida. Pô, quem tá falando a verdade? O presidente do Atlético ou o vice-presidente geral do Fluminense? Até aqui, o Atlético Paranaense soltou essa nota minutos depois da postagem do Matheus Montenegro. O Atlético Paranaense informa que não há nenhum pagamento pendente por parte do Fluminense relativo à primeira parcela da venda dos direitos econômicos do atleta Canóbio. Ou seja, o próprio Atlético Paranaense soltou uma nota desmentindo ali, repito, esse possível áudio do Petralha. Afinal de contas, ninguém sabe se é o Petralha ou não. Em época de inteligência artificial, em época de se mudar a voz de todo mundo aí, irmão, não dá pra saber o que é verdade e o que não é, né? Infelizmente. Vivemos tempos preocupantes com relação a isso. Então, supostamente, o Petralha teria dito que o Fluminense devia. O Atlético soltou essa nota e falou que o Fluminense não deve nada. E o vice-presidente geral, Matheus Montenegro, também falou que o Fluminense não devia nada. Bom, vamos lá. Minha conclusão sobre essa situação. Eu achei legal a atitude do Matheus de ir às redes sociais e falar que o Fluminense não tá devendo nada. É importante. Quantas vezes a gente cobrou do Mário que o Mário se manifestasse, passasse a verdade pro torcedor, e por muitas vezes ele ficou calado, nada foi dito. Então eu acho a iniciativa do Matheus bacana. Na minha humilde opinião, eu só acho que ele o fez de forma equivocada. Ele não tem que fazer isso na conta pessoal dele. Ele tem que fazer isso na conta do Fluminense. O perfil oficial do Fluminense, com aquelas mesmas palavras ali, deveria ter, ou de forma mais como é que eu posso dizer, mais oficial, ter colocado nas suas redes sociais. Não foi o perfil do Petralha que respondeu no Twitter. Foi o perfil oficial do Atlético Paranaense. Então, se o Matheus tá comunicando ao torcedor, repito, achei muito válida a atitude dele. É importante essa transparência, é importante essa resposta rápida em momentos de, vou chamar de crise, mas em momentos instáveis. Eu sempre aprendi isso, que na comunicação, na gestão de crise, a única coisa que você não pode fazer é se calar. Se você está sendo acusado de algo, se estão falando algo sobre você e esse algo é injusto, é mentiroso, você precisa se manifestar. Você não pode se calar. Então, é legal a iniciativa do Matheus de vir na rede social dele lá e comunicar ao torcedor que é mentira. Portanto, que gerou uma reação do Atlético, gerando uma nota oficial dizendo que o Fluminense não devia nada. Excelente. Bola morta. Fluminense não é caloteiro. Pelo menos não nesse caso. O resto eu não sei. Nesse caso aí não é. Mas fica aqui a minha sugestão, minha humilde sugestão, para que na próxima vez esse comunicado com o torcedor seja feito de forma oficial pelas redes sociais do clube. Não pela rede social pessoal do atual vice-presidente geral do Fluminense e futuro candidato à eleição do clube no final do ano. Tá bom? Mas a iniciativa dele foi muito válida, eu aprovo e acho bacana e acho que deve continuar daqui para frente, mas repito, não na rede social particular dele, e sim nas redes sociais do clube. Porque aí atinge o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Nas redes sociais particulares dele, só vai ter acesso quem o segue. Quem não segue, não vai ficar sabendo de nada. Eu, por exemplo, nem Twitter tenho. Muito menos seguir ele. Eu fiquei sabendo através de um amigo que me mandou a matéria. Falou, aí, André, o vice-presidente do Fluminense está negando. Quem será que está falando a verdade? Porque não tinha saído ainda a nota do Atlético. Quando saiu a nota do Atlético, bateu. Fechamos. Bingo.
Parabéns aí pro Fluminense por não estar devendo nada. Mas, repito, mais uma vez, na minha humilde opinião, essa comunicação com o torcedor ela deveria ser feita através das redes oficiais do clube, para poder atingir o máximo de torcedores possíveis. Tá bom? Qual é a tua opinião, mano? Deixa aqui nos comentários. Tá legal? Deixa eu descansar, mano. Tô cansadão. 2h35 da manhã. Hoje tem jogo do Fluminense, 2 vídeos, 2 lives, conteúdo lá no Dezão FC. Então deixa eu descansar, porque daqui a pouco eu tô de pé de novo. Valeu? Fique com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje. Pô, vamos ver se na altitude vai, cara. Pelo amor de Deus. Amanhã e sempre, tamo junto. Valeu.